Dizem que teimosia é força mal direcionada, que desobediência é coragem sem sabedoria. Mas e se eu te contasse que, às vezes, o que chamamos de teimosia é apenas medo disfarçado, e que a verdadeira obediência não vem da força, mas do entendimento? Esta é a história de Dona Esperança, um burro chamado teimoso, e a descoberta de que os mais difíceis de domar são os que têm as maiores feridas para curar. No vilarejo de Serra Dourada, onde as montanhas abraçavam o céu e os caminhos eram mais íngremes que as decisões da vida, vivia Dona Esperança. Aos 73 anos, ela era conhecida por 3 coisas: suas mãos que curavam com ervas, seu pão que alimentava almas e sua paciência que parecia infinita. Mas Dona Esperança tinha um problema. Seu burro, teimoso, fazia jus ao nome. Era o animal mais obstinado que a vila já conheceu. Quando ela dizia vá, ele parava. Quando dizia pare, ele corria. Quando puxava para a direita, ele virava à esquerda. Por que não vende esse animal impossível? Perguntavam os vizinhos. Porque todo teimoso tem uma razão para ser teimoso, respondia ela, acariciando a crina rebelde do burro. Mas ele não te obedece em nada. Obediência sem compreensão é escravidão. Prefiro a rebeldia honesta à submissão vazia. A verdade é que teimoso não havia sido sempre assim. Dona Esperança o encontrou há 2 anos, abandonado na estrada, com marcas de chicote nas costas e o olhar de quem conheceu apenas crueldade. Venha, ela disse naquele dia, estendendo a mão com uma cenoura. O burro recuou, relinchando. Terror puro em seus olhos. Levou 3 horas, 3 horas sentada no chão empoeirado, mão estendida, até que o burro, faminto demais para continuar resistindo, aceitou a cenoura. Desde então, viviam numa dança curiosa. Dona Esperança cuidava dele com carinho. Teimoso retribuía com teimosia. Era como se cada ato de desobediência fosse um teste. Você vai me bater agora? Vai desistir de mim como todos os outros? E Dona Esperança, com a sabedoria de quem viveu muito, entendia. Não era teimosia, era trauma. Não era desobediência, era medo. Não era rebeldia, era um pedido de socorro disfarçado. Numa manhã de feira, Dona Esperança precisava descer à cidade para vender suas ervas medicinais. Colocou os cestos nas costas de Teimoso. Como sempre, ele empacou. Vamos, amigo, pessoas doentes precisam dos remédios. Teimoso não se mexeu. Um grupo de homens passava por ali. Riram. Dona Esperança, aceite nossa ajuda. Sabemos lidar com burros teimosos. Um deles pegou um galho. Não! Gritou ela, colocando-se entre o homem e o burro. Violência não ensina, apenas confirma medos. Mas ele precisa aprender quem manda. Ele sabe quem manda. O medo manda nele, e enquanto o medo mandar, não haverá obediência verdadeira, apenas submissão temporária. Os homens foram embora zombando. Dona Esperança sentou-se ao lado de Teimoso. Começou a cantar baixinho, uma canção que sua mãe cantava. Falava de campos verdes, águas calmas, lugares seguros. Teimoso virou a orelha. Primeira vez que demonstrava interesse. Ela continuou cantando. Suavemente começou a caminhar, ainda cantando. Para surpresa de todos, Teimoso deu um passo, depois outro, seguindo a música, não a ordem. Naquela tarde, na volta da feira, algo extraordinário aconteceu. Uma cobra cascavel surgiu no caminho pronta para atacar. Dona Esperança, com sua vista cansada, não viu. Teimoso viu, e pela primeira vez em 2 anos, obedeceu instantaneamente ao instinto de proteger. Empinou, relinchou, pisoteou perto da cobra até ela fugir. Depois, gentilmente, empurrou Dona Esperança para longe do perigo com o focinho. Ela entendeu imediatamente. Você me salvou, não foi? Teimoso baixou a cabeça, como se tivesse feito algo errado. Oh, meu amigo! Ela abraçou. O pescoço dele, lágrimas escorrendo.
Você não é teimoso, você é protetor. Não é desobediente, é cuidadoso. Cada vez que empacou, estava verificando se o caminho era seguro, não estava? O burro relinchinou baixinho, um som de alívio. De repente, tudo fez sentido. Às vezes que ele empacou, sempre em lugares perigosos. Às vezes que ele correu, sempre fugindo de algo que ela não havia percebido. Às vezes que ele mudou de direção, sempre evitando problemas. Você não estava me desobedecendo. Estava me protegendo e eu não entendi sua linguagem. Meses se passaram em nova harmonia. Teimoso ainda tinha seus momentos teimosos, mas Dona Esperança havia aprendido a ler seus sinais. Quando ele empacava, ela verificava o caminho. Quando ele mudava de direção, ela confiava em seu instinto. Quando ele corria, ela o seguia. Salvaram-se mutuamente várias vezes. Então veio o dia que mudou tudo. O neto de Dona Esperança, Pedro, de 6 anos, veio visitá-la da cidade. Criança curiosa, aventurou-se pela floresta durante uma tempestade. A chuva piorou, o rio subiu. Pedro se perdeu. Pedro! Dona Esperança gritava na tempestade. Tentou subir em teimoso para procurar mais rápido, mas o burro empacou completamente. Por favor, teimoso, não agora. Pedro está perdido. Obedece. Mas teimoso não se mexeu. Dona Esperança, desesperada, fez o que nunca havia feito. Bateu nele. Não forte, mas bateu. Anda. Teimoso a olhou com olhos tristes, mas não se moveu. Ela desceu. E o chorando. Você escolheu a pior hora para ser teimoso. Começou a correr a pé, mas teimoso mordeu sua saia, puxando-a para trás. Me solta! Mas ele não soltou. Puxou com força, arrastando-a na direção oposta. E então, Dona Esperança lembrou de todas as vezes que a teimosia dele a havia salvado. Você sabe onde Pedro está? Teimoso soltou a saia e começou a correr. Ela o seguiu. Correram na direção oposta, através da chuva, da lama, até que ouviram um choro fraco. Pedro estava numa ravina, agarrado a uma raiz, o rio subindo rapidamente. Vovó! Sem teimoso, ela teria procurado no lugar errado até ser tarde demais. Como você sabia? Perguntou enquanto amarrava uma corda nele. O burro não podia responder, mas seus olhos diziam: eu ouvi o que você não conseguiu ouvir. Vi o que você não conseguiu ver. Não era teimosia, era urgência. Juntos puxaram Pedro para a segurança. O burro me salvou, vovó. Ele salvou nós dois. Me salvou de procurar no lugar errado. De volta em casa, com Pedro seguro, Dona Esperança ajoelhou. Perdão, disse a teimoso. Perdão por ter batido, por ter duvidado, por não ter confiado completamente. Teimoso encostou o focinho em seu ombro. Passei a vida achando que estava te ensinando sobre confiança, mas era você me ensinando. Cada ato de desobediência era uma lição que eu era teimosa demais para aprender. Se esta história está mexendo com você, se você também já foi julgado como difícil ou teimoso quando estava apenas tentando se proteger, você precisa saber que não está sozinho. No canal Parábolas com Propósito, todos os dias às 6h da manhã, trazemos histórias de transformação e compreensão. Inscreva-se e ative o sininho. Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir que sua teimosia pode ser sua maior força. Anos depois, Pedro, agora adolescente, perguntou: Vovó, por que você nunca desistiu dele? Porque vi nele o que muitos não veem, potencial disfarçado de problema. Como assim? Teimoso me ensinou que todo comportamento difícil é uma comunicação. Teimosia pode ser medo, agressividade pode ser dor, desobediência pode ser sabedoria incompreendida. E se for só teimosia mesmo? Mesmo a teimosia pura tem valor. Sabe quem muda o mundo? Os teimosos. Os que não aceitam o sempre foi assim. Os que desobedecem ordens erradas. Pedro acariciou o teimoso agora velho. Então ele é um revolucionário?
Ele é um professor. Me ensinou que liderar não é fazer outros obedecerem, é entender por que resistem. Me ensinou que respeito não se impõe, se conquista. Me ensinou que os mais difíceis de amar são os que mais precisam de amor. Quando o teimoso partiu, velho e cansado, mas completamente amado, deixou uma lição gravada em cada coração da vila. Pedro, já adulto, escreveu: teimoso, o mal nomeado, que nunca foi teimoso, foi cuidadoso, que nunca desobedeceu, apenas protegeu, que nunca foi difícil, foi incompreendido, ensinou que força não doma corações, que paciência vale mais que comandos, que entender vale mais que ser obedecido, que amar é aprender a língua do outro. Os mais difíceis de amar são os que mais precisam de amor. Dona Esperança viveu seus últimos anos transformando animais difíceis. Todos vinham impossíveis, todos partiam. Curados, seu segredo? O mesmo que usou com teimoso: paciência para entender a linguagem do medo, amor para curar feridas invisíveis, sabedoria para ver potencial onde outros viam problema, coragem para confiar quando outros dominavam. A lição de teimoso é simples e profunda. Não existem seres difíceis, existem seres incompreendidos. Cada ser difícil é um professor disfarçado. Cada teimosia é uma sabedoria não compreendida. Cada desobediência é uma proteção não percebida. Você que está ouvindo, pense: quem você está forçando a obedecer em vez de tentando compreender? Que teimoso em sua vida está tentando te proteger e você está chamando de difícil? E mais importante, quantas vezes você foi chamado de teimoso quando estava apenas sendo cuidadoso? De difícil quando estava se protegendo? De desobediente quando estava sendo sábio? Antes de forçar obediência, busque compreensão. Antes de usar força, tente paciência. Antes de desistir de alguém difícil, pergunte: que dor essa dificuldade esconde? Porque no fim todos somos um pouco teimosos, incompreendidos, machucados, tentando proteger, esperando alguém que cante nossa canção e nos diga: você está seguro. E quando encontramos essa pessoa, o milagre acontece. A teimosia vira sabedoria. A desobediência vira proteção, a dificuldade vira amor. E descobrimos que nunca fomos difíceis, fomos apenas incompreendidos, esperando por compreensão, como teimoso esperou e encontrou. Em Dona Esperança, que todos nós encontremos nossa Dona Esperança. E melhor ainda, que sejamos Dona Esperança para todos os teimosos que cruzarem nosso caminho.